Então, desde o nascimento, né, essa Guarda Municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TASC, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O placavo, literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a farpa. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna implacável, professor Thiago Pereira aqui, ó, para falar com você hoje sobre qual é a perspectiva da matéria de História para você que está aí estudando, você que está papirando aí para a prova da Guarda Municipal de João Pessoa. Você sabe do que eu estou falando, né? Eu estou falando desta prova aqui, ó. Então, logo de cara, eu quero começar trabalhando com você aí, ó, com os tópicos aí para a história que o edital que a banca trouxe para nós. Então nós temos aqui, ó, primeiro tópico relacionado à Guerra da Restauração Pernambucana na Paraíba. Essa Guerra da Restauração Pernambucana é aquilo que a gente vai conhecer como insurreição pernambucana, que é aquele conflito que vai acontecer entre 1645 até 1654. Tiago, mas se é pernambucana, por que a gente tem que estudar? Porque ela vai ter os seus efeitos aí, ó, na Paraíba. Agora, eu quero deixar bem claro para você que hoje o que nós estamos vendo aqui não é uma aula completa, isso aqui é só para apresentar para você algumas das características com base nesses itens, também com base em algumas questões daquilo que você vai ter na plataforma. Isso aqui então é apenas um tira-gosto, tá? Isso aqui é apenas uma apresentação para você que está inclusive naquela de assim, será que eu compro, será que eu não compro? E aí, claro que eu espero que você faça aí essa compra, tá? Só para fazer esse esclarecimento. Outro esclarecimento também muito importante é que quando você pegar o nosso material, você vai ver que eu não vou falar apenas ali do tópico, eu não vou chegar direto aqui ó, na Guerra da Restauração Pernambucana na Paraíba. Antes disso, nós vamos ter que entender um pouquinho sobre a história da Paraíba. Claro, você vai chegar lá assim, ó, eu sei da história da Paraíba, até porque o que acontece na Paraíba antes da invasão holandesa, a restauração pernambucana vai acontecer aqui, ó, por conta do quê? Da invasão, ou melhor, invasões holandesas. As invasões holandesas que acontecem no Brasil, elas não foram apenas aí em Pernambuco, também tiveram outros lugares, mas Pernambuco acaba sendo aquela característica maior, e principalmente porque acaba tendo uma relação aí de proximidade geográfica, e antes disso nós temos já algumas características, inclusive em relação a características políticas, a características culturais, por exemplo, falando dos nativos que habitavam ali. Como que a gente vai falar disso, sendo que na própria insurreição pernambucana, uma das características mais importantes que tem é de que essa luta em si, para conseguir ter êxito em relação à expulsão dos holandeses, teve que ter a participação não apenas de espanhóis e portugueses, mas principalmente
teve que ter participação da população. Aí nesse contexto, vamos chamar de brasileira, embora essa galera aí nesse contexto não sabia o que era Brasil, porque não tinha um país, não tinha um território chamado Brasil, mas tinha ali os nativos, dentre eles líderes importantes como Felipe Camarão, que vai lutar, que vai atuar, inclusive já dando até mesmo aquela ideia, aquele sentido de que o Brasil tem um exército. Na história do exército brasileiro, essa é uma atividade, essa aí foi uma guerra muito importante. Então, como que eu vou depois falar disso tudo sem falar nos nativos? Então, hoje eu vou dar para você aí, ó, só um pouquinho daquilo que você vai pegar no nosso curso em relação a essa construção acerca da história da Paraíba para chegar aqui, ó, neste acontecimento que é do século XVII. Então, antes disso, é importante nós falarmos nos acontecimentos aí do século XVI e, é claro, obviamente, século XVII em diante, tá? Ó, aí você já vê que já pula, né? A Revolução de 1817 na Paraíba, tá? É um assunto muito importante, só que ele está relacionado aqui, ó, a 1817. Nesse contexto, é muito importante também você perceber que bastante coisa da história do Brasil, que está aqui na região Nordeste, até de vez em quando se confunde. Esse aqui é o contexto do governo de Dom João VI, governo de Dom João VI. Essa Revolução aqui de 1817, ela já tem um sentido libertário, ela já tem um sentido de busca pela autonomia, ou seja, luta pela independência. Tá bom, Tiago, mas até chegar nesse contexto, nós não temos que ver algumas características importantes? Por isso que eu tô falando, que a gente te dá aqui algo mais completo, para você chegar ali não sabendo apenas disso. Por quê? Porque às vezes a prova tá colocando só aquele tópico ali, e eles podem ficar só naquilo. Pode chegar na hora da prova e falar assim, olha, de tantos tópicos que nós demos aqui, nós vamos cobrar 1 ou 2. Você fala, meu Deus, mas estudei um mundo de coisa, para chegar lá e não cair nada. É aí que eu falo para você, que em se tratando da matéria de história, não dá para você ficar apenas preso ali a determinado tópico. Você tem que saber em que contexto ele está envolvendo. Afinal de contas, é assim que você vai construir o conhecimento histórico. Eu sei que para alguns aqui fica aquela questão assim, mas por que eu preciso saber disso? Vai cair poucas questões aí de história. Tá, mas aí são essas questões que vão com certeza lhe ajudar na aprovação. Pode ser que seja uma, pode ser que seja 2, 3, enfim. E aí eu falo para você, é aí que você tem que ter esse conhecimento completo, esse conhecimento maravilhoso. Aí até você pega gosto, afinal de contas, provavelmente você deve estar assistindo aula aí da região Nordeste, fala assim, que legal, tem coisa aqui que você que é da Paraíba, inclusive, tem coisa aqui que é do meu estado, da minha cidade, de João Pessoa, e eu não sabia disso aqui. Como, por exemplo, ciclo do açúcar na Paraíba. A gente volta um pouquinho aqui, porque o ciclo do açúcar na Paraíba, ele não tem uma relação somente com o século XVI, que é quando o açúcar acontece, tá? O açúcar, ele vem aqui, para o Brasil no século XVI, tá? É no século XVI que ele começa a se desenvolver aí em Pernambuco, tá? Pernambuco, Bahia e São Vicente. Pernambuco, Bahia e São Vicente. Só que na Paraíba, a partir do século XVII e principalmente no século XVIII, que não necessariamente o açúcar em si, mas as suas atividades econômicas indiretas vão acabar contribuindo com o desenvolvimento econômico da Paraíba. Como, por exemplo, que tipo de atividade econômica indireta? O gado, tá? O gado muito importante aí. Além disso, o movimento de independência do Brasil. O movimento de independência do Brasil, ele tem uma relação aí com a região Nordeste, que a gente acabou de ver, e a Paraíba. Como é que a Paraíba se comporta lá com o Grito do Ipiranga de 1822? Você está vendo aqui que essas contextualizações são muito importantes. Aqui, pessoal, só estou batendo os tópicos do edital, não estou me aprofundando em nada, não estou entrando em muitos detalhes, mas daqui a pouco você vai ver que com algumas questões eu vou trazer esse contexto. Isso aqui é para você perceber, novamente, tá? Para você perceber a importância de não ficar viajando na história. E até eu falo assim, porque às vezes, para mim, são tão claras as informações, porque eu estudo história
há mais de 20 anos. Então, para mim é muito claro, é muito tranquilo, mas às vezes, falando para você, aluno, a gente tem esse fino trato de envolver, fazer você se envolver com a história, para você perceber que vale a pena na hora de que você está fazendo a prova, tá? Agora, olha como é que esse edital ele fica ali, ó. Parece que ele está restrito, parece que ele tem ali apenas tópicos específicos, não é mesmo? Olha aqui, ó, 1 tópico, 2 tópicos, 3, 4, 5, 6, 7, apenas 9 tópicos para poucas questões, inclusive, que vão cair. Inclusive aqui, ó, como é que foi o movimento abolicionista na Paraíba? Esse movimento abolicionista que começa no Brasil a partir de 1850, ele vai ficar mais evidente a partir do momento que é estabelecida, então, aí a Lei Eusébio de Queiroz, né, como por exemplo aqui, ó, com a Lei Eusébio de Queiroz. Então, será que a Paraíba acompanhou o movimento que estava acontecendo aí no Ceará, por exemplo? A gente sabe que o Ceará, dos estados da região nordeste do Brasil, um estado que foi precursor. Antes, inclusive, da famosa Lei Áurea, lá de 1888, o Ceará já tinha abolido a escravidão aí no seu estado, já tinha falado assim, não, aqui não vai mais ter escravidão. Só que esse movimento abolicionista, ele começa antes. E como que foi aí na Paraíba? Teve aceitação, teve grupos que resistiram em relação a esse processo, por isso que é importante, muito importante, você entender o que é esse movimento no Brasil, para daí falar assim, ah, bacana como é que está acontecendo aqui na Paraíba. Até porque a história de cada estado é uma história aí independente. Agora, quando a gente fala aqui de figuras e eventos notáveis, aí eu quero que você coloque as barbinhas de molho, porque figuras e eventos notáveis não está especificando de qual época, de qual época, de qual período. Está falando de um período específico? Está falando do quê? Tá falando aqui do Brasil Colônia, é do período chamado de Brasil Colônia, é do período do Brasil Império, é da República, até porque em vários desses momentos, diferentes momentos aqui da história do nosso país, existem figuras e eventos notáveis. Por isso que eu trouxe para você aqui questões alinhadas também com esse tópico, para você perceber, opa, tenho que estudar mais, tá? E aí, já conversando com o penúltimo tópico, a Revolução de 1930. Poxa, quando a gente fala de Revolução de 1930, tem aí um envolvimento, tem uma figura, tem uma pessoa notável aqui, um evento muito importante relacionado à Revolução de 1930, que é a figura do João Pessoa, do próprio João Pessoa, que acaba sendo uma pessoa que tem com toda certeza um destaque gigantesco. E você sabe, né? Opa, será que eu vou estar na prova? Você acha que ainda vai estar na prova? Você tem alguma dúvida que ele vai estar aí na sua prova? E aí, esse último tópico aqui, educação intelectuais da Paraíba, seriam aquelas pessoas que, principalmente ao longo do século XX, ou quem sabe no século XIX, deram ali a sua contribuição intelectual, tiveram ali características até mesmo relacionadas a aspectos culturais de grande relevância para o Estado, na construção daquilo que não faz parte apenas do Estado, mas que de uma certa maneira contribuíram também para com a educação e para a intelectualidade da Paraíba. Show de bola! Vamos adiante, pesada. Quero mostrar para você aí, ó, uma questão que inclusive tem essa característica aí da banca, tá? Dá uma ligada nessa questãozinha aqui, ó. A bandeira da Paraíba, mais que uma representação, é um símbolo de resistência. Observe a imagem abaixo da bandeira e assinale a alternativa correta. Coloquei a bandeira aqui do lado, né? Então nós temos aqui uma coluna na cor negra e a parte maior da bandeira aqui com a cor vermelha e no meio a palavra nego. Vamos à alternativa A.
A palavra nego significa não concordância do Estado da Paraíba com a corrupção do Brasil. O vermelho e preto significa o sangue e a luta do brasileiro pela democracia. Vamos combinar um negócio. Embora isso seja algo importante de se falar, com toda certeza, mas se fosse assim desse jeito, as bandeiras de todos os estados do Brasil deveriam ter a palavra nego. Não. A elaboração dessa bandeira em especial segue uma característica histórica recente, aí do século XX, principalmente por conta de um acontecimento e de uma pessoa, tá? Mas não é esse acontecimento aí da letra A, não. Letra B. A palavra nego simboliza a eleição do candidato à presidência, João Pessoa, à candidatura de Washington Luiz à presidência. O vermelho e preto simbolizavam a luta e o luto pela derrota de João Pessoa. A luta e o luto pela derrota de João Pessoa. Essa situação aqui acaba envolvendo essa figura política, como você está vendo aqui. Envolve a figura política de João Pessoa, como você está observando. Nesse contexto, a gente sabe que então a figura política de João Pessoa foi muito importante, porque ele concorreu às eleições de 1930, juntamente com quem? Getúlio, vou colocar aqui Vargas e João Pessoa. Eles concorreram lá na chapa chamada de Aliança Liberal. Muito bem. A criação da bandeira tem uma relação com João Pessoa, sim, com toda a certeza, mas não em relação, de jeito nenhum, não em relação à derrota dele, mas sim em relação a algo um pouco pior para João Pessoa. Então a letra B está errada. Letra C. A palavra nego simboliza as promessas de negociações para o desenvolvimento do estado da Paraíba, caso João Pessoa vença as eleições para presidente do Brasil. As cores vermelho e preto simbolizavam indústria e progresso. Eu não sei aonde que indústria e progresso está relacionada aí à indústria, mas essas promessas de negociações para o desenvolvimento aí do Estado, caso João Pessoa vencesse as eleições, até seria o contrário, seria interessante caso ele tivesse vencido. Mas o pior é que ele não venceu, o pior que aconteceu, algo de ainda pior com ele. Vamos ver o que aconteceu então. Não é a letra C. Letra D. A palavra nego representa a luta de João Pessoa ao governo da Paraíba, que foi morto durante uma campanha. Quase a letra D. Quase. A palavra nego, ela continua tendo relação com João Pessoa, com toda a certeza. Que foi morto, mas não durante a campanha. Foi morto? Foi morto. Mas não durante a campanha. Então, só pode ser que seja a letra E. A palavra nego simboliza a rejeição do político João Pessoa, que foi vice-candidato de Getúlio Vargas, à candidatura de Júlio Prestes à presidência. Júlio Prestes, que foi candidato indicado por Washington Luiz. O vermelho representa o assassinato de João Pessoa e o preto o luto por sua morte. Diz que João Pessoa, quando então, olha lá o leão implacável, ó, letra E é a correta. Disse que então, quando João Pessoa, que era aí presidente do estado da Paraíba, nesse contexto aí é bom você lembrar que o nome presidente do estado é o mesmo que hoje governador, tá? Assim que soube
desse processo em que os paulistas, capitaneados por Washington Luiz, que era o então presidente da República, indicaram aí Júlio Prestes. Ele, mais do que em alto e claro bom tom, foi lá e berrou: nego essa candidatura. Por quê? Porque ela vai dar problema. Vai dar problema não em relação ao processo eleitoral, porque no processo eleitoral o Getúlio e João Pessoa ganhariam normalmente, mas é que nesse contexto o sistema eleitoral, infelizmente, era controlado pelo partido político e pelo grupo que estava no poder. E o partido político e o grupo que estava no poder era quem? Era aquele que indicou Júlio Prestes. Por isso, então, ficaria difícil vencer Júlio Prestes na forma eleitoral. A morte de João Pessoa está relacionada a um acontecimento aí do Estado. Acontecimento esse que, calma, já vou chegar lá. Por quê? Porque tem uma questão relacionada aí a esses grandes acontecimentos que inclusive precede a Revolução de 1930. Pois bem, apenas para completar aqui. Após a morte de João Pessoa, Getúlio Vargas aproveitou então esta situação para colocar em prática o seu processo de retirada da oligarquia paulista do poder e colocar então aí a sua revolução em prática. Revolução essa que acabou com o governo oligárquico, acabou com a República do Café com Leite e colocou Getúlio Vargas no poder. Em homenagem a João Pessoa, foi elaborada essa bandeira, e o nome da capital do estado, que antes chamava-se Paraíba, mudou agora para João Pessoa. Beleza? Vamos adiante? Vamos ver mais uma questãozinha ali, ó. A história revela que, Thiago, não tem nem um enunciadinho antes aqui, não tem nada, só tem a história. Isso aqui é o enunciado, sério, tá? A história. Nossa, mas vai falar de que será? Vai com certeza ter uma relação aqui com a Paraíba. Para nós agora tá fácil, que nós estamos falando apenas de história da Paraíba. Nós estamos falando da história de João Pessoa, que acaba sendo concomitantemente importante aí para Paraíba. Mas, claro, né? Está na prova lá, você fala, vixi, e agora? Vamos lá. A chamada Revolta de Princesa, que se iniciou no atual município de Princesa Isabel, prestou apoio à candidatura de João Pessoa à presidência do estado da Paraíba no ano de 1928. Não, letra A, não. Por que não? Porque ela fazia oposição. A Revolta de Princesa foi um processo que acabou envolvendo aí ainda João Pessoa, enquanto ele era governador do estado da Paraíba. Lembra que eu acabei de falar que o governador tinha uma outra denominação aí, né? Ele era chamado de governador. E governador não, presidente do estado, não é presidente do estado mesmo que governador. E ele criou, infelizmente, um empecilho ali para a cidade de Princesa, hoje chamada de Princesa Isabel, percebendo que muitos dos produtos que eram vendidos por muitas cidades da Paraíba para outros estados ficavam praticamente isentos da cobrança de impostos. E aí, para taxar esses produtos e essas cidades, foi lá e implicou na aplicação de impostos. E aí, um coronel da cidade de Princesa, o coronel aí, José Pereira, ficou um pouco chateado com isso, falou, não vou tolerar isso, até porque nesse contexto dos coronéis, ninguém teimava assim em sã consciência com um coronel, você tá me entendendo? Ninguém saía aí teimando, não, eu vou fazer e vou acontecer. E a forma como João Pessoa agiu praticamente veio para acabar com os poderes dos coronéis, inclusive esse José Pereira, não estava nem aí, nem comia de nada. E aí, quando então João Pessoa se candidatou à presidência aí do estado, ficou aquela situação, opa, mas mais uma vez ele vai ser o candidato? Não, tá errado isso, ele vai continuar acabando com a economia das nossas cidades, então nós não vamos deixar isso acontecer. E engraçado que João Pessoa foi assassinado
depois dessa situação, depois da revolta de Princesa, por um dos seus inimigos criados por conta de suas ações, das ações de João Pessoa. Mas isso eu não vou falar tudo agora não, tá? Vamos lá para a letra B. A Liga Camponesa de Sapé foi fundada na Paraíba durante o governo de Juscelino Kubitschek, tendo como um de seus líderes João Pedro Teixeira. Tiago, o que é Liga Camponesa de Sapé? Então, durante esse período aí, durante os anos, lá nos anos 1950, 1960, aconteceu a criação das ligas camponesas. Tiago, qual que é o precursor, o principal líder aí das ligas camponesas? O intelectual Francisco Julião. Mas nós sabemos que então na Paraíba, João Teixeira foi o responsável pela criação da Liga Camponesa de Sapé. Tiago, qual é o objetivo? Quais eram os objetivos das ligas camponesas? Os objetivos eram principalmente estabelecer a criação de medidas que atendessem aos camponeses, principalmente camponeses da região Nordeste, camponeses esses que estavam despossuídos das suas terras e sem as mínimas condições de trabalho. E para aqueles camponeses que trabalhavam, que fossem então estendidos os direitos trabalhistas. Afinal de contas, os trabalhadores urbanos já tinham direitos trabalhistas, os trabalhadores rurais tinham nada disso. E aí começa a se materializar a partir do governo de Juscelino Kubitschek, depois durante o governo Jânio Quadros e João Goulart, a formação das ligas camponesas. Cresceram tanto, é claro, que as ligas camponesas se caracterizam aqui principalmente como um movimento social agrário. Importantíssimo esse movimento social aqui, tá? Portanto, olha lá o leão implacável, piazada, olha o leão. Letra B é a nossa correta na segunda questão. Show de bola? Vamos para C, só para desencargo de consciência. A província da Paraíba aderiu à chamada Confederação do Equador. Confederação do Equador vai acontecer entre 1824 e 1825. Que ocorreu no período do Segundo Reinado Brasileiro. Não, ocorreu no período do Primeiro Reinado. Então, a letra C está errada porque ela simplesmente saiu do contexto do acontecimento em questão aqui. Confederação do Equador, primeiro reinado, não do segundo reinado. Letra D, o ronco da abelha, revolta popular observada durante o período da regência. Não, revolta do ronco da abelha acontece depois. A revolta do ronco da abelha é do segundo reinado, tá? Revolta do ronco da abelha, você que não sabe, é uma revolta que acaba envolvendo aí a província da Paraíba em torno da questão relacionada à contagem da população, o processo de recenseamento que seria colocado em prática a partir do segundo reinado. A população ficou com muito medo, pensando, caramba, por que as pessoas estão pedindo nossos documentos? Por que querem saber quantos tem nas nossas casas? Aí alguém foi lá e brotou a seguinte ideia, é porque eles querem nos escravizar novamente, eles querem pegar aquelas pessoas que são escravas e fazer se tornar escravizados. Quem conseguiu alforria vai voltar a ser escravo. E quem nunca se tornou escravo vai ser escravizado. Você vê que doido, né? Só que a revolta do ronco da abelha reuniu grupos armados formados de pessoas livres, escravizadas, que propunha a secessão da província da Paraíba por conta dos altos preços dos impostos e dos gêneros fornecidos. Aqui está outra coisa errada, né? Eles não queriam a separação, não quer a separação da província da Paraíba. E não é por conta dos altos preços de impostos, é por conta dessa possibilidade de se tornarem escravizados. Show? Letra E. Durante o período do Brasil colonial, na vila de Pombal, da província da Paraíba, ocorreu a chamada Revolta do Quebra-Quilos. A Revolta do Quebra-Quilos é outra revolta que vai acontecer durante o segundo reinado. É outra revolta lá de 1871. A letra E está errada também. Apenas para verificar se você está aí. Você viu como é que é importante você
conhecer a história do Brasil também para saber o que está acontecendo. Você viu? Vamos adiante, vamos lá. Registra-se na história da Paraíba um evento conhecido como Tragédia de Tracunhaém. A mais correta definição para esse episódio histórico encontra-se em letra A, extermínio de índios potiguares pelos portugueses. Letra B, consequência da guerra de uma aliança entre índios e holandeses contra portugueses. C, extermínio de índios tapuias pelos espanhóis. Ou ataque dos índios potiguaras a um engenho da região. A tragédia de Tracunhaém é uma tragédia que faz parte da história da Paraíba. Esse aqui é um daqueles eventos importantes que a gente viu que tem um tópico lá, né? Você viu que tem figuras e eventos importantes. A tragédia de Tracunhaém, também não vou entrar em muitos detalhes grandiosos aqui, mas só para você entender, ela está relacionada ao ataque dos índios potiguares a um engenho aí da região da Paraíba. Por quê? Porque os índios potiguaras ficaram muito chateados a partir do momento que uma jovem, filha de um cacique, foi sequestrada. Mas ela casou-se. Casou-se, tudo bem, mas o noivo, que era português, não precisava sequestrar a moça. Afinal de contas, quando ele chegou aqui, o pai da moça deu muita confiança para ele permanecer. Então agora, houve ali o relato de alguém dizendo, olha, há quem diga que a jovem está em um engenho. E aí houve esse ataque, houve essa tragédia no engenho de Tracunhaém. Beleza? Tiago, só para relembrar, isso aqui faz parte de qual tópico mesmo? Daquele que está relacionado a eventos e figuras importantes, tá? Uma adiante, piazada, vamos lá, ó, tava ligada, letra D, então é a nossa correta aí na número 3. 4. Após a expulsão dos holandeses, a administração portuguesa incentivou o povoamento do oeste da Paraíba. As práticas adotadas para concretizar esta ocupação foram as práticas adotadas. O que acontece? Olha lá, ó. Lembra daquele tópico que a gente falou lá, ó? Restauração. Restauração. O que é restauração? É o conflito que tem a ver com a expulsão dos holandeses aqui do Nordeste brasileiro. Então, quais foram as práticas adotadas para concretizar essa ocupação? Letra A, o incentivo às entradas e autorização para a livre mineração, uma vez que nesse período foram descobertas dezenas de jazidas de ouro na região, em torno dos quais se formavam os primeiros arraiais. Não, já existiam arraiais muito antes disso por causa do açúcar. Outra coisa, jazida de ouro não vai ser descoberto aqui logo após a expulsão dos holandeses, perdão. As jazidas de ouro serão descobertas onde? No que é hoje Minas Gerais, tá? E quando? Lá em 1690. E aqui, ó, essa restauração em 1654, tá? Já vou até dar uma dica para você aí, ó. Faça lá 3 linhas do tempo, tá? Ó, linhas do tempo. Por quê? Você está estudando história de uma pessoa, não tem problema. Você vai lá e faz uma linha do tempo para período colonial, uma linha para o período imperial e outra linha para período republicano, tá? Tiago, beleza, vou fazer as linhas do tempo. E agora, o que eu faço com elas? Coloca lá os acontecimentos que você sabe, de preferência numa sequência cronológica. Mas eu não sei. Primeira coisa que você faz, então, é quando começa e quando termina cada um desses períodos. Isso vai ajudar imensamente. Voltando para a questão. A letra A está errada. Letra B. A instalação de fazendas de criação de gado bovino em áreas bem servidas por rios e a fundação sistemática de povoações, freguesias e vilas que garantiam a posse portuguesa daquele território. Solta o leão implacável aí, letra B, piazada. Letra B, tá entendendo? Olha ali, ó. É justamente isso, tá? Criação de gado bovino, já que tinha aqui engenho de açúcar, né? Paraíba, Pernambuco, tinha engenhos? Confere. Mas esses engenhos, principalmente aí, ó, a produção açucareira depois da expulsão dos holandeses, ela vai sofrer um declínio vertiginoso. Então vamos ter que investir, vamos ter que incentivar outras atividades. Por isso, criação de gado bovino, que vai servir principalmente para o comércio interno. Beleza? Entendeu por que é a letra B? Vamos adiante. Só para desencargo de consciência, o que tem de errado nas outras afirmações.
A letra C fala: construção de quartéis e a transferência dos engenhos de cana-de-açúcar situados próximos ao litoral para o sertão, a fim de promover o desenvolvimento de núcleos urbanos no interior. Não, com o gado nós temos então a expansão do território. Por que expansão do território? Porque precisa abrir mais pastagens. Para isso precisa ampliar o território. Então não é com a transferência de engenho de jeito nenhum. Letra D. O estímulo e o patrocínio por parte da coroa portuguesa às famílias europeias pobres que, ao emigrarem, recebiam sesmarias e volumosos recursos para se instalarem em lugares isolados. Caramba, que família pobre europeia que vinha para cá e recebia volumosos recursos. Sei lá, em que lugar no Brasil famílias pobres no período colonial vieram para cá e ganharam esses incentivos? É ruim, hein, letra D? É ruim, hein? Sai de mim, letra D. Letra E. O apoio aos missionários e a estratégia governamental de fazer vistas grossas à instalação de quilombos, favorecendo a abertura de caminhos e início de alguma atividade agrícola produtiva no sertão. Essa atividade agrícola produtiva no sertão, ela já acontecia, tá? Lembra? Eu falei antes, atividades econômicas indiretas ou economias complementares. Economias complementares. Elas já vinham acontecendo principalmente no Nordeste brasileiro. Então a letra E está equivocada. Vamos para a próxima. Olha lá, ó. Ocorrida em 1874, ficou assim conhecida pela modificação que provocou o sistema de pesos e medidas. Fato esse que provocou uma grande revolução na Paraíba. Um trecho acima diz respeito a Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates é lá de 1709. Revolução de 1817, ó, a data já não bate aqui, tá? Então a letra B a gente risca, a letra C a gente risca. Revolução Praieira, que é lá em Pernambuco, em 1848, não. Então só pode ser a revolta do quebra-quilos. Solta o leão implacável aí, ó. Deixa eu apenas fazer uma errata. Eu falei antes que a revolta do quebra-quilos foi em 1871, por conta de toda a agitação que já começa a acontecer, sobretudo em relação ao burburinho acerca dessa mudança que veio se efetivar aí em 1874. Que mudança? Mudança no sistema de pesos e medidas. Vamos adotar agora um outro sistema, não mais o sistema inglês, tá? E para finalizar, meu aluno, olha ali, ó, questão importante sobre essa retomada aí dos portugueses, sobre a expulsão dos holandeses aí do Nordeste. Ao pesquisar a história de Jaboatão dos Guararapes, município em que estudam, os alunos descobriram que a origem do nome Jaboatão é indígena e que Guararapes refere-se à batalha travada contra o domínio holandês no século XVII, perto dos Montes Guararapes. O povoado de Jaboatão foi constituído no final do século XVI, na confluência de dois rios, Jabotão e Duas Unas, e cresceu pela expulsão dos índios caetés, considerados responsáveis por devorar o primeiro bispo do Brasil, Dom Pedro Fernandes Sardinha. Uma vez expulsas as tribos indígenas, as terras foram ocupadas com engenhos de açúcar responsáveis pela riqueza da região durante o período colonial. Após a pesquisa em roda de conversa, o docente solicita que os alunos reflitam sobre a história de Jaboatão do ponto de vista indígena e considere as seguintes afirmações. 1. A riqueza da produção açucareira foi possível pela tomada das terras dos caetés, depois concedidas na forma de sesmarias a fidalgos portugueses. É assim que, inclusive, fizeram não apenas com caetés, mas com outros territórios também aí de outros estados, não apenas de Pernambuco, mas também da Paraíba. Ok? Vamos para a afirmação 2. O canibalismo indígena gerava terror entre os europeus, pois era comum os caetés se alimentarem de carne humana quando a caça era infrutífera. Não. Canibalismo não existe em nenhuma tribo do Brasil. O que existe, na verdade, são os rituais de antropofagia,
Rituais esses em que, ao lutar contra uma determinada tribo, os indígenas, então vencedores, aprisionavam os nativos mais bravos e aí se alimentavam de sua carne para pegar as suas essências. Mas não canibalismo, porque faltava carne de jeito nenhum. Então a 2 está errada. 3. O contingente de índios participaram, contingentes de índios participaram da Batalha dos Guararapes, tanto aliados das forças holandesas como das portuguesas, em função de seus interesses específicos. 1 e 3 corretas, está correto o que se afirma. Olha o leão implacável ali na letra D, apenas 1 e 3, meu aluno e minha aluna. Então, mais uma vez, reforçando a ideia de que nós não trabalhamos tudo aqui nessa aula, isso aqui foi apenas para você ter uma breve percepção, até para você ter como um termômetro aí, ter como parâmetro, como é que está aí o seu estudo de história para esse edital de João Pessoa, tá? Da Guarda Municipal de João Pessoa. E aí fica aqui o convite, tá? Me siga lá no meu Instagram, @professor Thiago Pereira. Se você tiver alguma dúvida, pode postar um story para marcar pode marcar o Implacável também, por favor. E é claro, seja implacável você também. Tamo junto, vamos para cima e vamos quebrar a banca. Beijão grande e até mais.